Olá pessoal, sejam bem-vindos à parte 2 da minha série sobre análise do monstro. Hoje nós vamos ver sobre os estados, né, ou condição, que no jogo em inglês, né, a palavra é status. Então, vocês já estão vendo no vídeo a imagem do Rathalos, que eu vou utilizar, porque a gente fez, né, um vídeo há poucos dias fazendo uma batalha em arena contra ele. Então vamos começar sempre de cima para baixo. Tem ali status, né, que é o estado ou condição em português. O primeiro deles é envenenamento. Aquelas bolinhas significam envenenamento. O envenenamento, ele funciona da seguinte forma. Você causa um envenenamento nele, né? Depois eu vou explicar tudo sobre o que são aqueles números, mas basicamente você causa envenenamento no monstro. Esse envenenamento tem um certo tempo para ele tem um certo tempo, né, de início e de fim. E após o término desse tempo, o monstro, ao fim desse tempo, ele vai ter tomado uma certa quantidade de dano. O estado de dormência, que é o segundo da tabela. O monstro fica dormindo, completamente imóvel, e para você verificar que ele realmente está dormindo, aparecem bolhas sobre a cabeça dele, e a música também de batalha termina. Ela desaparece, fica um silêncio se você estiver lutando só contra esse monstro na área, né? O terceiro estado é o de paralisia. O monstro fica paralisado, ele fica praticamente imóvel. Às vezes ele se mexe um pouquinho sim, mas ele não se movimenta do chão, né? Ele não caminha e também não ataca. E para você perceber que a paralisia foi causada, o monstro ele fica envolto por eletricidade, assim. O quarto, agora, é o atordoamento, que geralmente quando o monstro entra nesse estado de atordoamento, ele cai no chão e aparecem estrelas na cabeça dele, e ele fica se mexendo assim, caído, com essas estrelas na cabeça. O quinto é o estado de cansaço. O monstro ele fica babando ou apresenta outra demonstração, né, de que ele ficou cansado, e os movimentos deles ficam mais lentos. O próximo é o de. Deixa eu ver, esse daqui eu não sei agora se é o de pulo ou é o de montaria. Dá um pause no vídeo aí. O próximo estado é o estado de pulo, que é a quantidade de pancada nas costas do monstro que você precisa dar para que você entre naquela animação do rodeio, né, para você começar a bater nas costas dele para tentar derrubá-lo. O próximo é o de montaria, que é depois que você já está montado, você precisa dar uma quantidade de dano nas costas do monstro para conseguir de fato derrubá-lo. Esses estados de pulo e de montaria, eu pesquisei bastante na internet e não consegui nenhuma confirmação sobre isso. Mas eu acredito também, com base em algumas respostas que eu recebi, que seja isso mesmo que eu estou explicando. Mas eles não são tão importantes assim, porque quando você estiver jogando na prática, você vai descobrir quantas pancadas você tem que dar no monstro para conseguir montar nele. Então não precisa se basear tanto nesses valores. O último agora então é o de Blast no jogo, né, que eu traduzi para explosão. E ele funciona que quando você atingir o valor necessário, você gera uma explosão no monstro que dá um dano imediato. E o dano também varia de monstro para monstro. Então vamos lá, vamos iniciar então agora a análise do Rathalos. Começando sempre de cima para baixo, né, pelo valor de envenenamento. Como vocês podem ver, na segunda coluna está escrito Initial, né, que é o valor inicial que você precisa causar para você conseguir, o valor inicial que você precisa atingir para causar pela primeira vez o estado. No caso do envenenamento, é 180. Podem ver que o envenenamento é 180 e o estado de dormência também é 180. Tudo bem, você bateu no monstro com a tua arma de veneno, por exemplo, causou 180, atingiu 180 de veneno, o monstro vai ficar envenenado, vai aparecer umas bolinhas roxas assim na cabeça dele, né, ou no corpo dele, você vai ver isso. Beleza, você causou o primeiro envenenamento. Vocês podem ver mais pra frente que tem ali, ó, duration, né? Lá na segunda, terceira, quarta, não, primeira, segunda, terceira, quarta coluna. Tem lá, 60 segundos. Então, você causou envenenamento, após 60 segundos, na próxima coluna você pode ver que tem o damage, que é o dano. Então, após esse 1 minuto, esses 60 segundos, o Rathalos vai ter tomado 150 de dano
devido ao envenenamento. Beleza, ele saiu do estado do envenenamento, passou um minuto, você percebeu que ele não está mais com as bolinhas na cabeça. Para você causar o segundo envenenamento, você não vai precisar apenas de 180 de veneno para conseguir causar o envenenamento. Porque, como vocês podem ver na segunda coluna ali de números, tem o valor de increase, que é o valor acrescido, né, o valor de acréscimo. Então, para o primeiro envenenamento você vai precisar de 180, e para o segundo você vai precisar de mais 100, além disso. Então você vai precisar de 180 mais 100, que é 280. Causou o segundo envenenamento. Terminou o tempo de 1 minuto, o monstro tomou novamente mais 150 de dano. Para você causar o terceiro envenenamento, você vai precisar de 180, que já era do início, 280, que ficou no segundo envenenamento, e mais 100, que é o valor acrescido para o terceiro envenenamento. Então, totalizando 380, e assim por diante. Quarto envenenamento vai ser 480, e quinto envenenamento vai ser 580, que, como vocês podem ver na outra coluna, na coluna da direita ali, tem o valor máximo. Então, quando você atinge esse valor máximo de 580, a partir disso, no caso do Rathalos, para você causar o sexto envenenamento, o sétimo envenenamento, o oitavo envenenamento, e assim por diante, você vai precisar somente, né, um valor bem alto, de 580. E isso é aplicado em todas as condições que vocês estão vendo na tabela. O caso de dormência, né, o estado de dormência, também ele funciona da mesma forma que o envenenamento, porque ele tem os mesmos números. Então, assim, esse sistema ele funciona para todos eles, para paralisia, dormência, atordoamento, enfim. Então, explicando um pouquinho sobre o sleep, né, o caso de dormência, o monstro vai ter 5 dormências também com a mesma quantidade de dano, né, de sleep causado. Ele vai dormir por 40 segundos, depois vai acordar. No de paralisia, ele vai ficar paralisado por 10 segundos. No caso do atordoamento, ele vai ficar atordoado por 10 segundos. E é assim que funciona esses 4 estados. 4 estados, né? Mais pra frente eu vou fazer vídeos bem mais específicos sobre cada um deles. O de hoje era mais para vocês saberem como que funciona, o que eles causam, né, no monstro, e como funciona esse sistema de início, acréscimo e valor máximo. Por hoje é só isso mesmo, espero que tenha sido útil para vocês. Na descrição eu vou deixar mais uma pergunta para vocês responderem nos comentários, beleza? Então até o terceiro vídeo, até mais!